Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista. Continuando aí a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Paz e graça a todos os queridos irmãos. Que os irmãos tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. E que esse vídeo que estamos fazendo agora venha alcançar e venha iluminar mais e mais a mente dos filhos e das filhas de Deus. Fico muito alegre, agradeço ao nosso Altíssimo Deus, Criador dos céus, da terra, dos mares, por tudo que Ele tem feito por nós até aqui. Até aqui Ele sempre nos ajudou, né? Sempre nos ajudou. E essa série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue está levando muito conhecimento aos queridos irmãos. Quero ser breve aqui na live, e para que não seja uma live maior, para não ficar muito pesada, esses dias nós estávamos fazendo testes aí, por isso que não deu para gravar, mas voltamos. E eu tô querendo fazer a última parte, Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Esse espírito é o próprio Espírito de Deus, no português Brasil é o E maiúsculo Espírito, para nós entender esse conhecimento da graça. Agradeço aos queridos irmãos pelas visualizações de todos os vídeos, pela série que nós terminamos, passamos muito conhecimento. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério, e agora com a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, essa é a sexta parte, a penúltima parte. Vamos vir vou tentar fazer aqui ao vivo a última parte, aqui nas plataformas digitais, aqui no YouTube. Isso é muito maravilhoso. Quero já agradecer mesmo aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos os queridos irmãos. E os irmãos que vai ver este vídeo, não perca tempo. Inscreva-se nesse canal. Inscreva-se e vamos fazer esse canal crescer para a glória daquele que vive e reina para sempre. Aqui nós aprendemos uns com os outros, passamos conhecimento. Os irmãos podem comentar, dialogar. Aqui nós tratamos os filhos e as filhas de Deus. Nós somos todos iguais, né? Aqui não tem maior, não tem menor. Aqui somos todos iguais. Nós pensa diferente, mas os nossos caminhos é os mesmos. Então, e esta é a alegria aqui do canal. Aqui não temos títulos, não temos nada disso, né? Porque a religião vive dos títulos, né? Vive dos títulos, se apoiam nesses títulos que nada são. Porque Deus, o apóstolo Paulo diz que Deus deu conhecimento aos pequenos, aos pequeninos, e ocultou esse conhecimento, essa sabedoria àqueles que se dizem, que se acham que são maiores, que são melhores, que estudam. Não, aqui nós estamos na nova aliança, na fé, nesse conhecimento, no reino de Deus, porque o reino de Deus é uma condição, é um estado melhor. O reino de Deus não é um lugar, como a religião quer que seja, um lugar físico, material, não é. Então, espíritos revestidos de carne e sangue, esta é a sexta parte. Vou terminar essa série, se Deus quiser, a vontade dele, fazendo um áudio ao vivo, aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Então vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 14, eu falei para vocês que eu viria agora trazendo os capítulos e versículos, alguns capítulos e versículos mostrando que nós já existíamos, nós não como corpo, não como carne, né? Não como consciência, a matéria nossa não existia, mas os nossos espíritos sim, já existia desde os tempos primordiais. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim, pega a Bíblia, fica à vontade, peço aos queridos irmãos, leia o texto e contexto. Nós já lemos o texto e contexto. Sempre falo que o pai dos versículos é o capítulo, usando essa alegoria, o pai dos versículos é o capítulo, para nós entender
o que o autor quis dizer. Nós, em graça, acreditamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Como escreveu as 13 cartas que nós já conhecemos, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu pela escrita, pelo conhecimento, pelas palavras. E também, se não foi, este que escreveu também estava muito inspirado pelo Espírito do Altíssimo e falou aos Hebreus segundo a carne. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, 14 e 15 diz: E visto como os filhos de Deus, voltando aqui um pouco, versículo 14, para corrigir. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, vírgula, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Ele diz, e visto como os filhos participam, então eles lá no antigo mundo, no antigo pacto, estavam participando de carne e sangue. Quem? Os escolhidos. Lá estava a eleição, lá tinham os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Se não fosse por amor dos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados. Lá tinha a eleição. E ele diz que os filhos estavam participando de carne e sangue e que Yahushua, aquele Jesus de Nazaré, humano, ele participou das mesmas coisas com o objetivo de quê, Fernando? De aniquilar, de tornar inoperante, de parar a atuação de um algo criado lá no princípio, no começo, que nós já conhecemos, que foi o espírito que saiu de Adão. Ele perdeu Deus. Ele morreu para Deus. Espiritualmente, Deus saiu dele. Então, ele participou com o objetivo de perdoar eles, ressuscitar eles em Deus, levar eles de volta para Deus. E foi isto que aquela carne, aquele sangue que Deus estava 100% ali dentro, que Deus se revestiu, foi coberto, o próprio Deus, o Espírito invisível, foi coberto de carne e de sangue. E os Hebreus dizem que ele participou das mesmas coisas que nós participamos. Para quê? Primeiro, para aniquilar aquele que tinha o império da morte, para aniquilar, destruir. A palavra destruir, ela não é sempre destruir totalmente, mas é parar de operar, deixar de operar. Ele diz que ele participou disso para destruir aquele que tinha o império da morte. Então, lá havia um império sobre todas as gerações. Lá havia um império, e esse império não era humano. Esse império era um império espiritual. Era um império onde Adão criou esse império. E ele, aos escritores hebreus, acredito o apóstolo Paulo, ele diz que foi um espírito com E minúsculo que a alma de Adão criou. Um espírito que se opôs, um espírito que se opôs ao Criador, quis ser mais a soberba da vida, da alma, da consciência. A alma cria isto, ela cria um espírito. O sistema religioso acredita num ser que se rebeliou contra Deus, nos lugares invisíveis, depois do sol, da lua, das estrelas, depois do tecido da realidade. Eles acreditam que esse ser foi Adão, eles acreditam que esse foi um anjo, que Deus cria um anjo sem alma, sem corpo. Ele se rebelia contra Deus e lá houve uma rebelião no céu. E Deus expulsa ele. E aí ele cai aqui na terra e entra lá no paraíso, engana Eva, depois engana Adão. E aí eles dizem que é a serpente do Éden. Mas só que a mensagem da graça, as escrituras,
não afirma isto. A Bíblia diz que quem cria esse espírito é o próprio Adão. E ele teve que participar de carne e sangue para aniquilar aquele que tinha o império da morte, aquele que criou a morte. Ele criou essa morte espiritual. Quem foi? O primeiro homem, tirado, feito, perfeito, foi tirado da terra. Deus soprou nele, Deus entrou nele, habitava dentro dele. Porém, depois que ele consome o pecado, ele passa a ser alma vivente, corpo e alma. E aí Deus sai dele e deixa a vida, deixa fôlego de vida. E Deus agora precisava reconciliar, entrar de volta dentro do corpo que ele criou da terra. Deus precisava uma conciliação, e só houve essa conciliação quando ele participou das mesmas coisas, diz o escritor aos Hebreus, das mesmas coisas. Ele participou das mesmas coisas que os filhos estavam participando, os espíritos dos eleitos que estavam lá no antigo pacto. E quem tinha o império da morte? Aquele que criou. Quem criou o império da morte? Adão. Quem criou a morte espiritual? Foi Lúcifer, o capeta, o capiroto? Não, não foi esses seres espirituais que se rebelou. Lúcifer, que era um soldado romano de então, que a mitologia grega romana, personalizaram esse humano, esse soldado, nenhum ser que se rebelou contra Deus. Aí você pergunta, Fernando, você acredita no diabo como ser espiritual? Não, eu acredito no diabo como carne. E ele tornou inoperante. Ele participou de carne para parar aquela força que aquele espírito criado por Adão, ele participou de carne e sangue para parar aquela força. Desde Êxodo capítulo 19, que Deus fez justiça pela primeira vez ao povo dele no monte Sinai, que é o monte Jabal Elor. Hoje, na Arábia Saudita, que o apóstolo Paulo disse que corresponde à escrava, um monte que existe na Arábia, ele está lá hoje. Não há significância nenhuma, mas é físico, é material. No Monte Jabal Elor, ali na Arábia. Então, nós estamos vendo que ele participou para aniquilar aquele que tinha o império da morte. Quem tinha? Adão, porque Adão criou essa morte espiritual. Deus, durante toda a história da humanidade, Deus, ele resolveu um problema espiritual com os seres humanos. Mas a religião chegou, a perversa religião chegou para tentar resolver os problemas físicos, materiais de nós humanos. A religião chegou tentando resolver problemas que é da república, problemas que eram dos impérios passados. A religião veio para isto. Os irmãos entendem? A lei que foi dada a Moisés era para a carne, meus irmãos. Não era para o espírito, era para a carne deles. Mas eles não cumpriu, mas Yahushua, Jesus de Nazaré, cumpriu, participou, se fez homem, se revestiu, foi coberto o próprio Deus. Só ele poderia cumprir e cumpriu. Esta é a mensagem da graça de Deus. Esta é a série Espíritos revestidos de carne e sangue. Ele teve que ser humano, ser um humano como nós. Ter consciência, ter carne, sangue, órgão, participar de dores, de sofrimentos, de tentações, para aniquilar aquele que criou
a morte. Agora tem uma bomba aqui, meus irmãos, que Deus revelou através do entendimento da graça, que muitos acreditam que Deus criou a morte espiritual. Deus não criou morte espiritual. Quem criou a morte espiritual foi Adão, a carne humana, o diabo, aquele que disse: foi a mulher que tu me deste. Aquele de João 8 que o Salvador disse: o vosso pai não é Abraão, o vosso pai é o diabo. Ele é homicida desde o princípio, João 8. Ele é o vosso pai. Nele, ele nunca se firmou na verdade. Ele peca desde o princípio. Por quê? Porque ele criou a morte espiritual. Você já viu alguma passagem, meus queridos irmãos, um ser das trevas espiritual, um ser com roupas vermelhas, né, que estão agora na internet dizendo que a conta chegou, que Deus está cobrando, que a conta chegou porque agora não vai ter carnaval mais. Aí eles vão para a internet, aqueles irmãos que não têm entendimento da graça e fazem aqueles vídeos, sabe? A conta chegou, olha o que fizeram com aquele Jesus romano lá no carnaval, lá no AMB, no Rio de Janeiro. Deus agora está cobrando, a conta chegou. E aí eles vão nessa religião perversa, maldita, essa praga de religião, que não deixa os filhos e as filhas de Deus entenderem que o reino de Deus está dentro deles e delas, e que Deus dá esse entendimento. Aí eles se entram nas próprias contradições, e aí vem o ateísmo, os céticos que tem aí nas redes sociais, na TV abertas, e o ateísmo pega pesado com a religião. Eles estavam dizendo, um dia desse, que eu estava vendo, eu gosto muito de ouvir os ateus, o ateísmo. A gente tem que ouvir, irmão, de tudo. Nós estamos com o Espírito de Deus dentro de nós. Deus está dentro deles, porém Deus não deu entendimento para eles. E aí ele estava falando, mas se Deus acabou com o carnaval, então ele entrou em contradição. Por quê? Porque no mesmo tempo que está mostrando a foto em Bi sem ninguém, as ruas vazias, a avenida lá vazia, né, falando assim, aí ele foi e mostrou o campo de Marte vazio, sem marcha para Jesus. E aí eles dizem, estavam falando, mas aí ele entrou numa grande contradição, que até ele mesmo foi prejudicado. A questão, meus irmãos evangélicos, é que o ateísmo, ele está certo 50%, está certo mesmo. Ele está certo 50% não, porque não acredita. Deus não deu esse entendimento para acreditar, ele só acredita no que é material, físico. Mas quando eles estavam ensinando, dizendo que a religião inventou o inferno espiritual, que a religião inventou um ser das trevas, que isso não existe, eles estão corretos. É a verdade, meus irmãos, que o Deus da religião não é o Deus das Escrituras. Que o Deus das Escrituras, ele é invisível, é o próprio Espírito. E que jamais Deus ia fazer isto mesmo, porque ele entraria numa grande contradição, mas ele é perfeito. Porque não vai ter carnaval nem marcha para Jesus por causa da pandemia, por causa das aglomerações, por causa da carne humana. Ele participou das mesmas coisas que nós participamos para aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, carne humana, alma humana, pecado.
Pecado. Quem criou o pecado? Adão. Quem criou o pecado? A carne de Adão, a alma de Adão. Criou o pecado. João Ferreira de Almeida colocou pecado, aniquilou. E disse que, versículo 15, livrasse todos que com medo, olha como eles tinham medo desse ser que Adão criou, a morte espiritual. Livrou todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aqueles que estavam debaixo da lei. Com medo da morte, com medo do ser que Adão criou na sua alma. Livrou eles, todos eles, todos aqui, era aqueles que Deus dava entendimento, saía e entrava deles. Não eram os ímpios que estavam lá no mundo da lei. Esses que estavam com medo da morte, que estavam debaixo da servidão, que era a lei. Esta é a mensagem da graça de Deus. Porém, esse espírito com E minúsculo foi destruído. Ele participou para destruir, sentenciar. Apocalipse, eu falei que eu ia terminar rapidinho. Apocalipse, capítulo de número 20. Eu falei para vocês no outro vídeo, Apocalipse, capítulo 20, que eu já ia terminar lendo. Vamos lá. Ficou um pouco ruim o vídeo. Eu creio que esse vai ficar melhor. Capítulo de número 20, versículo de número... Vamos lá. Versículo de número 9 e o 10 diz assim: e subiram sobre a largura da terra. Aliás, vamos ler do versículo 7 até o 10. Do 7, Apocalipse 20, do 7 até o 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Prendeu ele lá no madeiro. Agora ele foi solto por um período, por número simbólico. Não é literal, já falei. Os irmãos podem estar vendo o vídeo. E sairá a enganar nações. Nações eram gerações que estavam lá. Nações, gerações. E sairá a enganar nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog e Magog eram os filhos de Jafé, que sempre entravam em guerra contra os hebreus, contra Judá, contra Jerusalém, contra Israel. Eles faziam guerra. Então ele usa na visão Gog e Magog, que eram os filhos de Jafé, filho de Noé, um dos filhos de Noé, que era os Jefititas, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, subiram sobre a largura de Jerusalém, palavra terra é Jerusalém, vírgula, e cercaram o arraial dos perfeitos, dos santos. A cidade amada era Jerusalém, vírgula, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Foi destruído ou não foi? Ímpios. Foi destruída a alma que não acreditou, que rejeitou, que caía sempre para o mal. A alma que criou o ser que parece das trevas, mas é um ser que se opôs contra Deus. A alma foi destruída, meus irmãos. Não existe, irmãos em graça, não podem continuar persistindo que aqueles que não são eleitos não têm o Espírito de Deus. Não tinha lá no mundo da lei. Todos nós estamos perfeitos. Ninguém vê ninguém segundo a carne na nova aliança. É o ministério do Espírito. Quem sou eu para questionar isto ao meu Criador? Aquele que criou meus espíritos, seus espíritos. A obra dele foi perfeita no madeiro. E subiram a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada de Deus, e desceu fogo dos céus e acabou, devorou. Versículo número 10. E o diabo, o pecado, palavra João Ferreira de Almeida, o pecado que Adão criou, aquele ser que saiu, que ele criou na sua mente, um ser
não das trevas, mas um ser que se opôs, que queria ser maior do que Deus, que estava na vida de Nabucodonosor, que estava na vida de muitos reis de Israel, que estava na vida de Senaqueribe, que estava na vida de muitos reis gentílicos. Foi destruído, foi ou não foi, irmãos? E o diabo que enganava, o acusador que os enganava, foi lançado no lago de fogo, que enxofre, que onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Foi lançado vivos. O Império Romano, lá estava as almas que eram ímpias também. Os hebreus também estavam lá as almas que eram ímpias também, porque isso se espalhou a todas as gerações. O Império Romano foi destruído em 476 pelos bárbaros. Acabou o Império Romano. Por isso que na visão ele disse, onde está a besta, o Império Romano. Onde está o falso profeta? Quem foi o falso profeta? Apocalipse 13, versículo 11 em diante. Os fariseus e os escribas. Foi o falso profeta. Não tem nada a ver com o Vaticano, com a teologia futurista, não tem nada a ver com o Papa, com os papados, Papa João Paulo II, I, não tem nada com Francisco, nada disso. Foi os fariseus, as duas facções que estavam lá em Jerusalém, fariseus e escribas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mostrou na visão, na figura de linguagem, que eles seriam atormentados, que não viria, não retornaria, porque não tinha o Espírito de Deus. Não entrava neles, não tiveram entendimento na mente. Então, essa é a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Filipenses, capítulo de número 3. Vou ler aqui alguns capítulos para nós já, 27 minutos. Ler alguns capítulos para mostrar que nós já existia antes da fundação dessa matéria, mundo material. Nós já era espíritos criados. Nós já estava lá na pátria, porque a nossa pátria não é aqui física. Nós somos embaixadores de Yahushua. Você, minha irmã, é embaixatriz. Eu sou, meu irmão. Você, meu irmão, é embaixador. Nós estamos aqui com experiências humanas, com propósitos. Esta é a mensagem da graça de Deus, em Filipenses 3. Eu peço aos irmãos que os irmãos podem acompanhar a leitura. Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Vamos ser rápido aqui, mostrar aqui algumas passagens da Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, vírgula, de onde também esperamos o Salvador, vírgula, o Senhor Jesus Cristo. Estava esperando o juízo, aqui é juízo, a destruição de Jerusalém que caiu no ano 70. Ele disse, mas a nossa cidade está onde? Está aqui em São Paulo, aqui em Interlagos, em Miami, em Tel Aviv. A nossa cidade, ela está onde, meus irmãos? No lugar invisível. Que coisa, apóstolo Paulo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Vírgula. Por que corpo abatido? Porque os corpos deles estavam sem o Espírito dentro deles. O Espírito de Deus estava afastado, não estava dentro dos corpos.
Eles precisavam da ressurreição dos mortos espiritualmente. Eles estavam com o quê? Com os corpos físicos, com a alma e corpo abatido por causa da morte espiritual, porque a morte espiritual estava lá. 1 Coríntios 15, versículo 26, o último inimigo a ser vencido era a morte. E ele diz, versículo 21 de Filipenses 3, que transformará o nosso corpo, esse corpo biológico que ele estava falando, nosso corpo abatido, esse corpo físico que ele estava falando, para ser conforme o seu corpo, o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si a todas as coisas. Que coisa que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz e poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Mas ele não estava falando, teólogos, daquele corpo que ele ressuscitou dentre os mortos, porque eles, não, porque nós vamos ter aquele corpo, o futurismo, né? A teologia futurista, aquele corpo que ele ressuscitou dentre os mortos, nós vamos ter aquele mesmo corpo, vai vir um arrebatamento da igreja, o feitiço do arrebatamento da igreja, e vai transformar nossos corpos físicos, e vai levar tirar nós desse mundo físico. Não, o apóstolo Paulo estava falando aos filipenses, meus queridos irmãos, que Deus ia transformar o corpos deles vivos, abatidos, que estava sem Deus no mundo da lei. E Deus, depois do juízo, depois da destruição no ano 70, quando Jerusalém caiu, foi a ruína, Deus ia entrar dentro dos corpos dele e estar eternamente. Oh, maravilha! Esta é a mensagem da graça de Deus. E os corpos não seriam mais abatidos. Por quê? Porque não seria mais corpo e alma, mas seria agora corpo, e o espírito dentro desse corpo seria agora um corpo de glória, foi colocado corpo aqui, mas é o Espírito de Deus, o corpo de Deus. O corpo de Deus é o Espírito dele, porque Deus é Espírito. Deus, Espírito, o corpo de Deus, o corpo celestial estaria dentro dos corpos deles, habitaria para sempre, até quando deixasse essa vida terrestre, o tabernáculo terrestre. E é assim que é na nova aliança. É assim que é eu, é assim que é vocês, meus queridos irmãos. É assim que são todos os corpos hoje que existem, os que estão se formando dentro dos ventres das mães, dentro dos úteros. Deus já está ali. Série Espíritos revestidos de carne e sangue. Jó 38, eu quero ser rápido agora, meus queridos irmãos. Jó 38, ficou bem claro aqui que eles receberam Deus dentro deles depois do juízo. Porque os corpos estavam abatidos por causa da morte espiritual que estava lá, na velha aliança. Mas na nova aliança não existia mais lei de Moisés, servidão, não existia mais segunda morte, separação. Agora eles estariam unidos, seriam um com seu Criador. Jó capítulo 10, vamos ver aqui rapidinho, meus queridos irmãos. Jó capítulo 10, Jó. Muitos dizem que o livro de Jó foi um livro poético, que não foi literal, mas um livro simbólico, mostrando poesias. Mas vamos ver isso depois lá na frente, é outro assunto. Jó capítulo 38, Jó 38, capítulo 38, versículo de número 10, 11, 12, vamos lá. 10, 11, 12, 13. Diz assim: quando eu lhe trazi limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se passará o orgulho das ondas, ou desde os teus dias, desde a ordem da madrugada,
os mostraste a alva do seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sucedidos dela, e se transformasse como barro sob o selo, e se pusesse como vestido. Vamos ver se é isso mesmo. Quero ver aqui Jó 38, vamos ver se é isso mesmo. Jó 38. Não é isso, meus queridos irmãos. Jó 38, 5. Vamos lá, vamos corrigir aqui para deixar os irmãos não confundidos, porque essa é a série do Espírito revestido de carne e sangue. Vamos lá, Jó 38, 5 diz: que lhe pus as medidas, vírgula, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as tuas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Ponto de interrogação. Os filhos de Deus já estavam lá. Os filhos é espíritos, meus irmãos. Os espíritos já estavam lá, alegremente cantavam. Quer dizer, e todos os filhos de Deus, as estrelas da alva. Quando fala estrela da alva, dá para nós entender que eram os anjos. Mas ele diz, e os filhos de Deus alegremente cantavam. E todos os filhos de Deus jubilavam. Versículo 8. O que encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre, quando pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Ele estava dizendo, quando eu criava o mundo, os meus filhos, vocês, eu e você não como carne, nós já estava lá, no lugar invisível. Mesmo Jó, capítulo 10, versículo 11, 12, 13. Não quero ir muito longe nessa live, meus queridos irmãos. Jó, o mesmo Jó, capítulo de número 10, vamos lá rapidinho aqui. Não vou passar de 45 minutos não. Jó, capítulo 10, vamos lá. Peço aos irmãos que os irmãos acompanhem aqui. Como eu falei, como prometido, que ia mostrar alguns capítulos mostrando a série Espíritos revestidos de carne e sangue, Jó, capítulo 10, versículo 11, 12, 13, vamos ver se é isso mesmo. Diz assim, o versículo 10. Porventura não me fazaste como leite, como queijo, não me colhaste de pele, olha, de pele e carne me vestisse, e de ossos e nervos me tecestes. Vinde a misericórdia, e me concedeste ao teu cuidado, e guardou o meu espírito. Porém, estas coisas ocultaste ao teu coração. Bem sei que isto estivesse contigo. Se eu pecar, tu me observaste a minha iniquidade, de não me expulsarás. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 11. De pele e de carne vestiu quem? Os filhos chamados espíritos. Vestiu de carne, de nervos, olha, de pele, de carne, vestiste, e de ossos e nervos. Deus é o Criador, é o Altíssimo. Efésios, indo agora ao livro do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, o apóstolo Chau, Paulina, português, Brasil. Olha só o que ele diz, Efésios 3, vamos lá, Efésios capítulo de número 3, com o entendimento da mente iluminada, a mente da graça de Deus. Efésios, é muitos capítulos, meus irmãos. Se eu fosse para ficar aqui, eu ficaria aqui a noite toda, o dia todo, falando aqui sobre esta graça de Deus, espíritos revestidos de carne e sangue. Efésios, capítulo 3, epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 14, 15 e 16 diz: 14. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito de Deus no homem interior. Olha aqui que ele está dizendo aqui, meus irmãos. O Espírito de Deus no homem interior. No homem interior. No nosso corpo. Efésios capítulo 2, versículo 10. O mesmo Efésios capítulo 2, versículo 10 diz. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu vou vir agora, eu vou terminar agora porque já deu 40 minutos. As pessoas perguntam para mim, Fernando, tudo que vocês leem na Bíblia foi para o mundo da lei, foi para a primeira igreja do primeiro século. Mas não tem nada para nós, Fernando. Será se Deus não preparou nada para nós no século 21, no século 2, no século 3, no século que virá, século 23, 22, 23, 24? O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo que Deus preparou, que eles lá, corpos humanos, espíritos revestidos de carne e sangue, era feitura da sua criação, criados em Cristo para as boas, o quê? Obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou, meus irmãos, para nós andar aqui em espíritos. É para nós andar em espírito, no espírito do Criador, no espírito que é o E maiúsculo, no espírito de Deus. Nós estamos andando. Para andar no espírito é a obra que Deus preparou para nós. Aí é para nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Olha, meus queridos irmãos, 2 Timóteo capítulo 1 e versículo de número 9. 2 Timóteo 1 e 9. Que nos salvou, vírgula, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos, Ele nos chamou. Ele está dizendo, olha, Timóteo, que lá estava a salvação, lá tinha a salvação, que Ele nos salvou antes dos tempos eternos, antes dos séculos. Já eram eleitos, espíritos eleitos, 2 Timóteo. Vamos, olha como isso é maravilhoso. Vou terminar agora agradecendo aos queridos irmãos que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vamos continuar aqui na série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Tem muitas coisas, tem muitas palavras, tem muitas revelações da graça, tem muitas coisas profundas, espirituais, que nós vamos aprender aqui no canal. Yahushua reina para sempre. Lembrando que estou aqui analisando texto e contexto. Não estou analisando a sua fé. Respeita a sua fé. O seu credo religioso, credo religioso. Mas eu analiso as escrituras e a Bíblia já está interpretada. Eu sou Fernando Pereira Batista, na série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue.
Tô indo. Obrigado a todos. Paz e graça. Um abraço.